Você vê, o pastor, ele faz tudo, tá vendo? Cuida dos detalhes. Muito obrigado por sua gentileza e humildade de puxar a poltrona para mim, tudo isso. Não precisava tudo isso, mas muito obrigado. O pastor Walter e o pastor Sérgio são amigos realmente de muito tempo. Ele não quis falar, mas é de muito tempo. Fizemos caravana e tudo em São Paulo, naqueles lugares assim, mais perigosos, menos perigosos, nas quebradas, e temos muitas histórias assim da pregação do Evangelho. Depois que ele veio para os Estados Unidos, a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de fazermos algo de evangelismo juntos. E eu agradeço muito a ele e ao pastor Sérgio e aos anciãos e a todos vocês. Essa semana foi uma semana, está sendo uma semana muito abençoada. Vocês sabem que tudo é Deus quem faz, a obra dele, o Espírito Santo é dele, os dons são dele, né? Eu só tenho o dom de falar porque ele deu, os cantores têm o dom porque Deus deu esse dom. Então a gente não é dono de nada, a gente apenas é um instrumento nas mãos dele. Mas é gratificante saber quando Deus usa a gente. É muito gratificante. E a gente não precisa se esconder da nossa alegria, não. Não é pecado ficar feliz por Deus nos usar. A gente só tem que entender que tudo é para a glória dele, né? Mas que é bom saber, é maravilhoso saber, sim, é maravilhoso saber. Obrigado, irmã Maria, pela música da montanha que você cantou agora há pouco. Cadê a irmã Maria? Está ali, muito obrigado. Essa música é uma música muito forte. A cantora que gravou essa música é uma música americana, originalmente, e a versão em português não é que é da Patrícia, mas ela quem gravou, a Patrícia Romania, que se converteu assistindo os nossos temas. A Patrícia Romania é minha filha na fé. Assim, para a glória de Deus. Mas só para explicar que a gente tem essa música tem uma conexão muito forte com a pregação do Evangelho conosco lá, por conta dessa história que eu estou contando para vocês. Então, Deus seja louvado por tudo isso, né? Antes de eu começar a pregação, eu quero agradecer também pelo presente, pelo cuidado. Tem pessoas que não apareceram aqui na frente, tem pessoas que nem são adventistas e que estão apoiando essa semana. Eu fiquei sabendo disso, algumas delas eu não conheço, não as conheci. Um dia talvez eu as conheça, mas eu fiquei sabendo que tem gente de fora que apoiou financeiramente para que todo esse movimento tem gastos, né? Tem camiseta, tem cartão de apelo, tem viagem, tem comida, tem hospedagem, tem tudo isso. Então, tem um movimento financeiro por aí, né? Então, tem a igreja envolvida, tem irmãos envolvidos e tem pessoas que nem são adventistas que apoiaram e estão apoiando também esse projeto. Fica a nossa gratidão a essas pessoas. Se você tiver contato com alguma delas, pode falar que nós falamos publicamente da nossa gratidão a essas pessoas. Deus usa pessoas de vários lugares para que a mensagem possa chegar ao coração de todos, né? Uma outra coisa importante que eu queria dizer é o seguinte: o evangelismo, a nossa anciã falou aqui agora há pouco, o que eu vou repetir de outra maneira. Hoje de manhã eu falei o que eu vou falar aqui agora. O evangelismo não é só para os de fora. Esse é um pensamento que não tem apoio bíblico. O evangelismo é baseado em Lucas 15. Lucas 15 tem 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida. A segunda parábola é da dracma perdida. A terceira parábola é do filho pródigo. Então, veja, são 3 parábolas. A ovelha perdida está perdida lá fora. E o pastor tem que ir atrás dela para buscá-la. Já a dracma está perdida aqui dentro. Mas está perdida tanto quanto a ovelha. Então, um você tem que buscar, o outro já está aqui. E está perdido igual que está lá fora. E você tem depois o filho pródigo, que é quem já esteve e saiu. Então, Lucas 15 nos ensina como é o evangelismo. É que muitas pessoas acham que evangelismo é só pregar e batizar as pessoas de qualquer jeito. Não é assim. Nós fazemos apelos, as pessoas decidem, aí tem um grupo que avalia, que analisa, e analisa se a pessoa vai batizar hoje, ou amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui 6 meses, enfim, cada um no seu tempo.
Mas o objetivo do evangelismo é despertar as pessoas para a salvação. E a decisão pertence a elas. Mas entenda que essa semana nós vivemos essa experiência. Nós buscamos as ovelhas perdidas, nós trabalhamos com as pessoas de dentro, né? E nós também trabalhamos com pessoas que se afastaram e estão retornando. Então, vivemos aqui Lucas 15 essa semana. Então, toda vez que falar de evangelismo, lembre-se, é para os de fora? É, mas é também para os de dentro. E é também para quem saiu do caminho de Deus e está voltando. Então, essa é sempre a visão mais integral do evangelismo. O pastor Dudu vai estar aqui em outubro, né? Façam todo o empenho para estar aqui, porque essa programação que o pastor Dudu vai fazer, ele é um pastor mais na linha jovem, assim, uma linha mais JA, tem um linguajar diferente, uma forma de se comunicar diferente, e Deus usa ele poderosamente. Eu conheço bem o pastor Dudu, então vamos orar por ele e vamos apoiar para que seja uma semana maravilhosa. E a semana que vem, quem puder ir, ou quem conhecer alguém que mora lá em Boston, manda uma mensagem, convida as pessoas para estarem lá. Os temas que eu vou pregar lá em Boston não são os mesmos que eu preguei aqui. Aqui eu preguei temas mais voltados, assim, foi um pouco de profecia, e graça, e recomeço, e virada de chave, um tema assim, mais moderno, assim, vamos assim dizer. Os temas que eu vou pregar lá são temas apocalípticos. Os temas de Boston serão todos baseados em Apocalipse e Daniel. Vai ser uma linguagem diferente daquela tradicional. Quem aqui é de Lancaster, ou assistiu aquelas séries que eu fiz no AUC, eu preguei sobre Apocalipse, a resposta lá, e o grande conflito. Eu preguei temas proféticos lá, seguindo um conteúdo, uma forma de falar. Essa que eu vou fazer lá em Boston, vai ser Apocalipse, mas vai ser de uma maneira diferente, uma roupagem diferente, mais atualizada, para que a gente possa ter uma mensagem mais atualizada. A verdade é a mesma, a esperança é a mesma, a palavra é a mesma, mas a metodologia de apresentar essa mensagem nós atualizamos. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, quem puder ir, está convidado. Quem não puder, mas tem alguém que mora lá que você conhece, não custa nada fazer um contato e convidar a pessoa para estar conosco. Maravilha. Dito isto, nós vamos entregar os cartões dessa noite. A maior esperança, eu queria perguntar quantos aqui não são membros ainda, mesmo que você fale, já aceitei tudo, mas não é batizado ainda, ou se afastou por algum motivo. Eu queria que você pegasse o cartão de hoje. Levante a mão, por favor, para que a nossa equipe leve o cartão até você. Pode levantar a mão. Quem pegou durante a semana toda, pega hoje de novo. Esse cartão é para os convidados. É para quem está vindo, conhecendo, estudando a Bíblia, e tudo é para vocês. Pessoal lá da mídia, vocês viram que eu mandei os textos bíblicos novos, né? Ok. Então, já a gente vai começar aí. Vamos aguardar um minutinho mais. Já estamos conectados nos dois canais? Já estamos, ok. Então, queremos cumprimentar os internautas, pessoal do YouTube, e agradecer pela presença de cada um nessa noite. No final da minha fala, nós vamos ter batismos aqui, e vamos encerrar com esse batismo bonito e uma música bonita. Hoje a nossa cantora da semana não pôde estar, mas Deus mandou outra cantora, que é a Suelen, e que eu já conheço, inclusive, e que é uma serva de Deus tremenda, e que Deus usa muito também. Cada uma tem uma voz diferente, mas o Espírito Santo é o mesmo. E ela vai cantar no final uma música muito bonita que ela preparou com muito carinho para essa noite. Muito bem, os cartões foram entregues, eu vou ler agora o cartão, e quem não preencheu ainda, pega uma caneta e me acompanha para o preenchimento. A maior esperança. Creio que Jesus intercede por mim. Então, se você crê, faça um X nessa frase. Segunda frase, a porta da graça ainda está aberta. Se você concorda com isso, marque um X na segunda frase. Terceira, a porta do meu coração está aberta, pode entrar. Se assim você deseja, faça um X na terceira frase. Quarta frase, está chegando a hora da volta de Jesus. Se você entende que Jesus está voltando, está chegando a hora, marque a quarta frase. E a última, preciso me batizar o mais rápido possível. Se assim você crê e você quer,
faça um X na última frase. E aqui embaixo coloque o seu nome, por favor, o seu endereço e um telefone para contato. E no final nós iremos orar juntos e encerrar a programação em oração. Falando em oração, vamos orar de novo. E aí em seguida vamos ao tema. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é muito bom conversar com o Senhor através da oração. Já foi feito isso aqui algumas vezes e mais uma vez nós queremos falar contigo. Agora nós vamos ler a Bíblia, meditar nela. É a tua voz, é a tua palavra. Que o mesmo Espírito que inspirou os teus servos permaneça aqui nos iluminando e nos fazendo entender o teu plano e a tua vontade. Abençoa, portanto, os internautas e a todos nós aqui. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, do verso 13 em diante. Vocês perceberam, quem me acompanha nas redes sociais, que eu coloco o título do sermão de cada dia? Já perceberam? Você viu ali aparecendo ali, né? Quer ver? Põe de novo o título lá. Está vendo aí o título? Sabe quem faz essa arte bonita? A minha esposa. Ela não está aqui, mas ela está aqui. Não está, mas está. A minha esposa é uma pessoa muito especial. Falando da pessoa dela mesmo assim, né? Ela é uma pessoa assim muito tranquila, uma pessoa muito serena. A minha esposa é uma pessoa assim que muito cristã, muito serva de Deus. O papai dela é pastor adventista, meu sogro. A mãe dela, minha sogra, foi professora da rede educacional adventista, aposentou como professora da rede adventista. A família da minha esposa é de 4ª geração de adventistas. Então, lá em casa nós temos uma base assim muito sólida do adventismo. Os parentes do meu sogro, os avós e bisavós do meu sogro, olha, isso aqui é uma coisa interessante. Eles são fundadores da primeira igreja adventista da Itália. Olha, isso é uma coisa impressionante. O ano passado, eu fiz uma caravana na Europa e levei meu sogro e minha sogra e minha esposa também foi. E nós fizemos a caravana de evangelismo e fomos visitar a cidadezinha italiana, onde foi fundada e estabelecida a primeira igreja adventista do país, da Itália. E meu sogro se emocionou, a gente foi lá e tal. É uma cidadezinha pequena que fica perto dos Valdenses, ali perto do Piemonte, perto ali de Turino, para quem conhece a Itália. E então, assim, é bom contar isso, é um testemunho que eu estou contando, né? E a gente fica feliz de saber que a nossa família tem essa conexão com a igreja, historicamente falando, né? Algo muito forte assim. Então, a gente tem muita gratidão a Deus por tudo isso, né? E eu tenho certeza que Deus também tem muita coisa ainda para fazer, não só na Itália, mas aqui e no mundo todo. Então, louvado seja Deus por tudo. Mateus capítulo 3, do verso 13 em diante. Diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Até aqui. O que tem a ver esse texto com a eternidade? O que tem a ver essa história conosco aqui em Framingham? O que esse texto tem a ver com a nossa vida, com a nossa caminhada, com a nossa jornada? É assim, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez tudo que ele espera que nós façamos. Jesus fez exatamente tudo o que ele espera de nós. Ele participou da ceia, ele mesmo deu a ceia. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus fazia vigília, Jesus fazia visitas,
Jesus pregava o evangelho, Jesus atendia os doentes, Jesus atendia os ricos, Jesus atendia os pobres, Jesus atendia os marginalizados, os menos favorecidos. Entendeu? Jesus, tudo que ele fez, ele queria dizer assim: faça igual a mim, seja meu imitador, siga os meus passos. E Jesus, ele foi batizado também para dar o exemplo. Tudo que ele fez foi para dar o exemplo. E o que chama a atenção é que Jesus não foi batizado quando era um bebezinho. Maria poderia ter batizado Jesus quando era uma criança, se ela quisesse, mas não foi, porque, biblicamente falando, não se batiza uma criança. A criança não pode ser batizada, porque ela não entende, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, Maria fez o quê? Esperou Jesus crescer. E depois que Jesus cresceu, ele foi ao Rio Jordão e pediu a João que o batizasse. E veja que João batizou Jesus no Rio Jordão. Não foi numa torneira e nem numa mangueira de água. Foi no Rio Jordão, para mostrar que o batismo é por imersão e não por aspersão. Existem algumas igrejas, além da católica, existem outras igrejas evangélicas que batizam por aspersão. O que é aspersão? É você pegar um pouquinho de água e colocar na cabeça da pessoa. Esse batismo por aspersão não é batismo bíblico. A palavra batismo vem da língua grega. A palavra batismo vem da língua grega e significa imersão, significa mergulhar, significa afundar, significa sepultar. Do grego, o batismo é baptizô. Pesquisa no grego e você vai ver o significado é isso. Por isso que o batismo ele é feito numa piscina, ou ele é feito num batistério, num lugar que tenha água suficiente para um sepultamento. Isso aqui é como se fosse uma tumba, só que em vez de ser uma tumba de terra, é uma tumba de água, porque a água é o símbolo do Espírito Santo e é o símbolo da purificação, por isso que é feito na água. Quando você fala em batismo, a palavra batismo significa exatamente isso: mergulhar, afundar, imergir. Mas quando você fala da cerimônia batismal, do ato batismal, o ato batismal tem 3 significados. O que eu vou falar agora está em Romanos 6. Nós não vamos ler agora, mas eu vou citar. Está Romanos 6, de 3 a 5, diz assim: o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. 3 coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Repita comigo: batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Mais uma vez: morte, sepultamento e ressurreição. Mais alto e mais forte. Qual é a primeira? Morte, sepultamento e ressurreição. Quando você fala em morte, sepultamento e ressurreição, você lembra de quem? Lembra de Jesus. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. O batismo está intimamente ligado com a cruz. Batismo está intimamente ligado com Jesus. Por isso que batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. No nosso caso, que tipo de morte é? É uma morte literal? Não. É uma morte para o pecado. Que tipo de sepultamento é? É um sepultamento literal? Não. É um sepultamento dos pecados. E ressurreição, o que é? É você começar uma vida nova, é você virar a chave da virada. Você fala assim: agora eu passo uma página da minha vida e eu começo uma vida nova, eu começo uma nova etapa. Esse é o significado do ato batismal. Agora escutem uma coisa: quando uma pessoa aceita Jesus e aceita a verdade de Jesus e diz assim: eu quero me entregar a Jesus, e ela vai para o batismo, o que acontece exatamente na hora do batismo? Acontece assim: o que acontece nesse lugar aqui é o sepultamento. Por isso que é um tipo de uma tumba de água, é um sepultamento. Mas você só pode sepultar quem morreu. Você não pode sepultar uma pessoa viva. Se sepultar uma pessoa viva, você mata a pessoa. Então, para sepultar, tem que ver se morreu mesmo. Está morto, está morto. Então, vamos sepultar a pessoa que morreu. Então, isso aqui que vai acontecer hoje é o sepultamento. Mas para a pessoa ser sepultada aqui, temos que checar se ela já morreu antes. Por exemplo, a pessoa começa a estudar a Bíblia, certo? Aí ela parou de fumar, então morreu para o pecado. Parou de beber, morreu para o pecado. Está morrendo para o pecado. Parou de adulterar, morreu para o pecado.
parou de fazer coisas que não deve, vai morrendo por pecado, vai abandonando os erros, vai estudando a Bíblia e vai mudando de vida, ok? Falando, isso aqui eu fazia, não faço mais. Isso aqui eu era assim, não sou mais. Eu frequentava esses lugares, eu não frequento mais. Eu era assim, não sou mais. Então você vai estudando a Bíblia e vai morrendo por pecado. Aceitando, estudando, entendendo, ok? E vai fazendo isso. Quando você vai fazendo o curso bíblico e vai morrendo para o pecado, então chegando no final do curso, você está morto, morreu para o pecado. Agora vamos fazer o quê? Vamos batizar a pessoa, vamos sepultar aquela velha vida. Aí quando você entra aqui, você entra para sepultar a velha vida. Só que tudo isso aqui é um ato simbólico, porque o milagre já aconteceu quando você se arrependeu, abandonou o erro, se arrependeu, abandonou o pecado, se arrependeu, mudou de vida. Isso já aconteceu no seu coração. Isso aqui é um testemunho. Você está testemunhando publicamente de que você está agora começando uma vida nova, que você agora aceitou Jesus como Salvador. Por isso, quando a pessoa se batiza aqui, atenção, o pecado não fica na água. Porque se eu digo que a pessoa entra ali e sepulta os pecados, alguém pode pensar assim, então quer dizer que aquilo ali está cheio de pecado. Quer dizer, se você batizar 10 pessoas, o 10º está frito. Porque vai entrar, vai ter 1 quilo de pecado lá, né? Então o pecado não fica ali. Aliás, se ficasse, o pastor estaria perdido, porque o pastor fica ali o tempo todo. Então o pecado não fica na água, e não é a água que tira o teu pecado. Isso aqui é um ato simbólico, é um testemunho. Você está dizendo assim, eu aceitei Jesus, já me arrependi, já confessei, Ele já me perdoou, agora eu vou sepultar os meus pecados publicamente e vou dizer, Jesus é o meu Salvador. É isso que vai acontecer ali. Agora, acontece algo interessante, quer ver? Isso eu preciso que vocês entendam. Quantos pecados uma pessoa comete num dia, vocês acham? Eu falo pecados assim, em palavras, em pensamentos e em atos. Quantos pecados alguém comete num dia? Um palavrão, um xingamento, um engano, uma mentira. Assim, não estou falando da sua experiência pessoal, mas o ser humano, assim, o ser humano em geral. Quanto você acha que uma pessoa comete de pecado num dia? Alguém arrisca aí um número aí? Falando de pessoas em geral, não falando da sua pessoa, mas olhando para o ser humano, você acha que uma pessoa peca quantas vezes por dia, na sua opinião? Alguém me dá um número aí? Fala um número aí qualquer que venha à sua cabeça. 200. Quem dá mais ou quem dá menos? 1.000. 200, 1.000, o que mais? 900. Rapaz, o pecado tá em alta, né? Não, mas, claro, a gente não sabe a vida das pessoas, né? Então, vamos usar de misericórdia e vamos colocar nem 1.000, nem 500, nem 400, vamos botar 30. Opa, já está se convertendo, não é? Então, não vamos nem para baixo demais e nem para cima demais. Vamos botar 100 para 100. Porque falaram 1.000, né? Falaram 500, ele falou 30. Então, vamos pegar 100, assim, contando com quem é mundano. Quando eu falo mundano, eu falo aquela pessoa mundana mesmo, sabe? Que dorme pecando, acorda pecando o dia inteiro. Então, vamos botar 100, pegando assim, média, 100 por dia. Olha o que acontece. Vou fazer uma coisa para vocês, que vocês nunca mais vão esquecer. Se a pessoa cometer 100 pecados, 100 por dia, 100, quanto que ela comete numa semana? 700. Então, se ela pecar 100 por dia, numa semana, peca 700. Um mês tem quantas semanas? 4. 700 vezes 4. 2.800. Então, cometendo 100 por dia, em um mês, 2.800. Mas o ano tem 12 meses. Então, 2.800 vezes 12. No ano, ela comete 33.600. Se o nosso personagem tiver 50 anos de idade, vezes 50, no ano ela comete 1.680.000 pecados. Considerando se a pessoa tiver 50 anos de idade e se cometer 100 por dia. Se cometer menos, faça a conta. Se cometer mais, faça a conta. Isso aqui é só para a gente refletir. Isso aqui não é a Bíblia não manda fazer isso. Eu criei a matemática do pecado. Essa aqui é a matemática do pecado. Só para você ter uma ideia do que significa o batismo. Porque senão o povo não entende. Não quero batizar, não sei o quê, porque não sabe o que significa. Eu tenho que explicar o que significa para você tirar esse negócio da cabeça, ué. Eu sei que tem gente que pode batizar e não batiza porque não sabe o que significa isso. E eu, como evangelista, tenho que explicar para você. Então, no nosso personagem aqui, hipotético,
cometendo 100 pecados por dia, durante, então, 50 anos, se ele tiver 50 anos de idade, ele cometeu 1.680.000 pecados. Bom, se morrer assim, está perdido. É ou não é? Só que essa pessoa estudou a Bíblia. Estudou a Bíblia. E foi morrendo para o pecado. Entendeu? Tinha uma vida promíscua, parou de ter. Tinha uma vida infiel, parou de ter. Tinha uma vida de corrupção, parou de ter. Tinha uma vida contra os princípios e abandonou, foi abandonando, foi se convertendo, ok? Foi morrendo para o pecado. Aí a pessoa diz assim: eu aceito Jesus, eu quero começar uma vida nova. Então a pessoa se arrependeu, já orou, já conversou com Deus, já frequenta a igreja, já fez estudo bíblico, está pronto para nascer de novo. Quando entra ali, entra levando 1.680.000 pecados. Aí o pastor vem aqui e fala assim: Luiz, suponhamos que eu seja a pessoa, o candidato, o batizando, sou eu. Aí o pastor Walter, ou o pastor Sérgio, ou qualquer outro pastor, coloca a mão na minha cabeça e fala assim: Luiz, você aceitou Jesus como Salvador. Você aceitou as verdades da palavra de Deus. Você se arrependeu dos seus pecados. E conforme a sua decisão e o seu arrependimento, conforme a sua entrega total a Jesus, agora, para o perdão de todos os seus pecados, olha a quantidade, o perdão de todos os seus pecados, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, o Mestre, eu batizo você, Luiz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele me pega nas mãos aqui e com todo jeito ele vai fazer o procedimento do sepultamento. Lembra que é morte, sepultamento e ressurreição. Aí ele vai pegar aqui e vai fazer assim, ó. Assim, quando ele colocar o teu corpo dentro da água, você vai sepultar todos os pecados passados. Os erros, as falhas, as transgressões, os adultérios, as mentiras, a promiscuidade, a pornografia. Você vai sepultar tudo, tudo que passou, sabe? Todas as brigas, encrenca, tudo, toda aquela coisa horrível que já aconteceu na tua vida, ele vai sepultar. Quando o pastor levanta você, você ressuscita para uma nova vida e aquilo que você fez é perdoado 100%. Você zerou, você não deve nada. Você sai dali com o coração limpo, uma página em branco. E Deus fala assim: agora o seu nome vai ser registrado no livro da vida. Aí Deus registra seu nome no livro da vida e Deus te dá uma página em branco para você escrever uma nova história. Você começa do zero. Só que agora você é uma pessoa já crescida, é um jovem, é um adolescente, é um juvenil, é um adulto, é uma pessoa de mais idade. Você agora tem uma experiência de vida, então você diz assim: eu já errei muito na minha vida, agora eu vou resolver esse negócio. Então Deus te dá uma página em branco. Essa é a beleza do batismo. E é por isso que é tão difícil para algumas pessoas aceitarem o batismo. É o pai que não apoia, é a mãe que não apoia, é o marido que não ajuda, é a esposa que não colabora, é não sei quem que é contra, é não sei quem que fala uma coisa, é alguém que fala: espera um pouco, agora não, deixa para depois, está muito cedo, não sei o quê. Um monte de gente fala isso. Não tem ninguém que fala assim: vai, eu vou te ajudar, vamos embora. Falta incentivo. O que não falta é gente puxando para baixo. Mas gente botando para cima não tem muito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando me tornei adventista, eu era sacristão da igreja católica. Eu fazia a abertura da missa aos domingos. E dava aulas de catecismo, de crisma e de perseverança em Sorocaba, São Paulo. Quando eu comecei a conhecer a mensagem de Deus, para mim foi tão claro, mas tão claro, que o camarada que foi dar estudo bíblico na minha casa, ele usava a Bíblia de uma maneira tão espetacular, que ele me deu 5 estudos, 5. Ele falou sobre a volta de Jesus, foi o primeiro. Falou sobre o milênio, foi o segundo. Falou sobre o novo céu e nova terra, foi o terceiro. Falou sobre os 10 mandamentos, foi o quarto. E falou sobre o sábado, foi o quinto. Quando ele chegou no sábado, eu falei: irmão Carlos, pode parar. Eu quero batizar. Ele olhou para mim e falou assim: já? Eu falei: já. Ele falou: mas não pode. Eu falei: por que não pode? Porque você fez só 5. Tem que fazer 25. Eu falei: mas rapaz, eu já aceitei já. Não, só depois de 25. Eu falei: não, mas eu garanto para você que eu não vou abandonar a fé. Ele falou: não, mas a igreja não batiza você não. Você fez só 5, tem que fazer 25. Eu falei: mas não é possível, rapaz, que eu aceitei Jesus, não posso batizar? Não, a igreja não batiza assim não. Eu falei: pois eu quero batizar. Ele falou: mas não tem jeito. Eu falei: fala com o pastor.
Ele foi lá falar com o pastor. O pastor falou, não. Ele voltou e falou, o pastor disse que não. Eu falei, mas não é possível, rapaz. Eu estou dando minha palavra, confia em mim. Ele falou assim, não, a igreja não batiza assim, não. Eu falei, então deixa eu falar com o pastor. Ele marcou um dia, eu fui falar com o pastor. Cheguei e falei, pastor, tudo bom? Ele, tudo bom. Sou Luiz Gonçalves, sacristão. Aceitei Jesus e estou estudando a Bíblia e quero me batizar. O senhor pode me batizar? Ele falou assim, quantos estudos você fez? Eu falei, 5. Ele falou assim, só depois de 25. Sabe quando você está empolgado e vem alguém com um balde de água fria e te joga assim? Foi o que aconteceu comigo. Isso poderia ter me levado para o mundo. Entende, pessoal? Entende o que eu estou falando? Isso poderia ter me desanimado para sempre. Mas na hora que ele falou assim, só depois de 25, eu senti o baque, abaixei a cabeça, fiquei triste. Aí eu tive uma ideia, na hora. Levantei a cabeça, olhei nos olhos do pastor, falei, pastor, você não vai me batizar, né? Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se eu morrer perdido amanhã, o senhor vai ser culpado. Ele falou, sabe o quê? Não, eu te batizo agora. E me batizou com 5 estudos bíblicos. E eu sou evangelista, estou aqui em nome de Jesus. Eu conheço gente que fez 300 e saiu da igreja. A questão não é quantidade de estudos, a questão é sinceridade. Eu sei que por trás disso está o Satanás. Pensa que o Satanás não está por trás disso? Está por trás disso. Quando eu faço apelo aqui, não é brincadeira não. Qual que é a diferença de batizar hoje e batizar semana que vem? Qual que é a diferença de batizar hoje e batizar o mês que vem? Não tem diferença. Se você é sincero hoje, é sincero a semana que vem. Se está firme com Deus hoje, está firme o mês que vem. Mas por que não? Então, veja, a gente não percebe, mas tem o inimigo por trás, porque o inimigo quer ganhar tempo. Quanto mais tempo ele ganhar, melhor, porque vai chegar uma hora que ele vai desanimar. E alguém vai chegar para você e falar assim, quando eu quis, vocês não me batizaram, agora que vocês querem, eu não quero. E aí você vai ficar com essa culpa para o resto da vida. Eu conheço casos assim. Irmãos, Jesus Cristo está nos ensinando o que é batismo. A palavra batismo vem do grego, acabei de explicar, que significa imersão, mergulhar, afundar, sepultar. E a cerimônia batismal é morte para o pecado, sepultamento dos pecados e ressurreição para uma nova vida. Esse é o significado do batismo, a beleza do batismo. E vou dizer uma coisa para os senhores. Por que Jesus então chega para João Batista e fala, João Batista, me batiza? Porque Jesus queria ser o meu modelo, o nosso exemplo, por isso ele foi batizado. E no batismo de Jesus aconteceram 3 coisas incríveis. No batismo de Jesus aconteceram 3 fenômenos sobrenaturais que vão acontecer essa noite aqui nessa igreja. Eu vou mostrar quais foram. Volte para o texto. Voltemos para o texto. O pessoal da mídia, no mesmo texto que estamos, no mesmo texto, por favor, volte para o verso 16. Mateus 3,16. Olha o que aconteceu no batismo de Jesus. Eu vou ficar na tela para a gente ficar junto na tela. É o texto bíblico. Diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água. Para um pouquinho. Se Jesus saiu da água, onde é que ele estava? Estava dentro. Para mostrar que foi por imersão. Tá? Então ele saiu da água porque ele estava lá dentro. Ok. Segunda coisa. Eis que se lhe abriram os céus. Então, primeiro evento sobrenatural no batismo de Jesus. Quando ele batiza e sai da água, os céus se abrem. Está vendo ali? Abriram-se os céus. Sabe o que significa isso? Que quando uma pessoa batiza, o céu se abre para ela. Já viveu o momento em que as portas estão fechadas? Que nada dá certo, que nada funciona? Você fala assim, está tudo fechado. Ora por mim, gente, a coisa está amarrada, né? Assim que a gente fala, tem alguma coisa no caminho, ora por mim. Então, quando a pessoa se batiza, acontece o que aconteceu com Jesus ali, ó. Os céus se abrem. Você tem o céu aberto. O céu pertence a você, porque você se batizou. Os céus se abrem. Entende isso? Não é extraordinário isso? O céu se abre para você, meu amigo. Ou seja, entra, o céu é seu lar, o céu é sua casa, o céu é o seu lugar. Então, o batismo faz isso. A pessoa batizou, os céus se abrem para ela. Esse é o primeiro fenômeno sobrenatural. Isso aconteceu com Jesus, porque Jesus é o meu modelo, é o nosso exemplo. Quando você se batizar, o céu vai se abrir para você. Isso é maravilhoso. E o segundo fenômeno, olha lá, abriram-se os céus, olha o segundo fenômeno, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele.
É quando a pessoa é batizada, ela recebe o Espírito Santo. Junto, no dia do batismo nas águas. Então o Espírito Santo já está aqui. Quando a pessoa batizar, o Espírito Santo vai descer sobre ela. A pessoa vai receber o Espírito Santo na hora do batismo. Você quer uma coisa melhor do que essa? Você quer uma dádiva melhor do que essa? Não tem. Não tem. Então, o primeiro fenômeno é o céu se abre. O segundo fenômeno é o Espírito Santo desce sobre a pessoa. A pessoa passa a ser abençoada, revestida do Espírito Santo de Deus. Uau! É demais isso. E o terceiro fenômeno sobrenatural está no verso 17. Clica aí para mim e coloca no 17, por favor. Olha lá o 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o terceiro fenômeno. Quando a pessoa se batiza, ela é declarada lá no céu como filho, como filha. Então, quando Jesus se batizou, no céu foi dito: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. O que significa isso? Em quem me comprazo? Significa em que me dá o quê? Que me dá prazer. Ou seja, eu tenho prazer em receber você. Eu tenho prazer em ter você como meu filho. Eu tenho prazer em ter você no meu reino. Eu tenho prazer em receber você no céu. É isso que Deus está falando. Então, quando uma pessoa se batiza, acontecem esses três fenômenos. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e lá no céu Deus declara: esse é meu filho, essa é minha filha, que me dá prazer. Tenho prazer em receber você. Então, o batismo não é uma coisa qualquer. O batismo é algo muito profundo e com um significado extraordinário. Por isso, eu sei a luta que é para uma pessoa batizar, sabe? Se eu fosse contar histórias aqui, alguns aqui nenhum dormiu hoje à noite. Se eu fosse contar algumas histórias do que aconteceram em batismos, comigo, batizando pessoas. Histórias muito fortes que eu realmente não posso contar. Mas tem uma que eu posso contar que não é tão forte assim. Uma mulher, no evangelismo que eu fiz em São Paulo, ela aceitou Jesus e parou de beber, parou de ir para as farras, parou de fazer um monte de coisa que ela fazia e tal. E ela veio para a igreja, aceitou Jesus, mudou de vida e aceitou o batismo. O marido ficou furioso. O esposo ficou furioso. E falou: você não vai mais comigo para as festas? Essas festas, não é festa de aniversário, festa de família, não é isso. Aquelas festas que são muito estranhas. Ela falou: não vou mais. Você não vai mais beber comigo? Ela falou: não. Você não vai mais para tal comigo? Não. Não vai mais? Não. Não. Agora eu vou para a igreja e agora eu quero ser de Jesus. O marido ficou furioso, falou assim: quem é esse pastor que está mudando a tua cabeça? E esse homem veio à igreja para me matar. Porque ele falou assim: é esse pregador aí? Vou matar ele. E esse cara veio à igreja armado para me matar. Porque a mulher dele estava se convertendo. Ele estava furioso com isso. E eu me lembro como hoje, estou pregando, a cena está voltando na minha cabeça aqui. Era um domingo à noite. O tema que eu ia pregar era sobre o juízo final. E aí, só que eu não sabia que ele queria me matar. Ele não me avisou, lógico. Eu não sabia. Então, você recebe um monte de gente, você não sabe quem são as pessoas todas. E um auditório grande, com muita gente. Aí entra um senhor de bermuda, umas correntes no corpo, tal, assim, normal. Todo mundo que vem à igreja vem do jeito que quiser. Ninguém vai impedir ninguém de vir à igreja. Vem de terno e gravata, vem de chinelo, vem de tênis, do jeito que quiser vir, está tudo certo. Ele veio. Mas eu vi que ele era diferente porque ele estava meio vermelho, assim, tipo com raiva, ou alguém que bebeu, sabe quando a pessoa fica com aquela cara assim meio esquisita? E eu vi que ele sentou bem assim do lado direito ali, e ele me olhava, e ele ficava inquieto, eu pregando, e ele não, quando eu encarava, ele virava, que daqui eu vejo tudo o que acontece aí, né? E tal. E então, ele estava armado. A esposa sabia, e a esposa avisou os diáconos. Só que quando ele chegou e a esposa, eu já estava pregando, então não deu para me avisar. Ainda bem que não me avisaram. Que se me avisassem, eu não sei se eu pregaria, né? Então, ainda bem que não me avisaram. E ele sentou ali, e os diáconos preocupados, não sabendo o que fazer, e o cara sentado, armado. E eu fui pregando, e durante a pregação eu falei assim: eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez você esteja irado, né? Eu nem sabia de nada. Talvez você esteja irado, né?
Talvez você esteja revoltado. Talvez você está pensando em fazer uma besteira, né, meu amigo? Mas Deus vai mudar a sua vida. Assim, igual eu prego aqui. Deus vai mudar a sua vida. Hoje Deus vai mudar a sua vida. E comecei a pregar. E o cara começou a chorar. Começou a chorar. Aí, enfim, eu fiz o apelo e tal. E quando terminou tudo, eu fui à porta. A gente sempre vai à porta nos cultos convencionais para cumprimentar as pessoas, né? E eu fui à porta. Quando eu fui à porta, os diáconos me pegaram e falaram: não fica aqui. Eu falei: por que não? Tem um cara querendo te matar. Mas cadê ele? Está aí dentro. Assistiu o culto? Assistiu. Eu, não, então não vai matar, não. Se fosse matar, já tinha matado. Eu falei: eu vou ficar aqui na porta, vocês ficam comigo. Qualquer coisa eu saio correndo para cá. Fiquei com medo. Não vou dizer que eu não fiquei com muito medo. Pensei: acho que hoje é o dia. Eu fiquei com medo. Mas eu pensei: já estou aqui, eu vou fazer o quê? Mas morrendo de medo. Estou sendo bem sincero com vocês. E aí, terminei lá fora, estava cumprimentando, e vem ele. O pessoal falou: é ele ali. Aí vem ele. Quando ele chegou perto, cabeça baixa assim, eu bati no ombro dele e falei: amigão, Jesus te ama. Ele fez assim e foi embora. Até hoje, nunca mais o vi. Mas batizamos a mulher dele. E a mulher dele se tornou adventista. Olha a luta. O cara estava revoltado porque a mulher não ia mais beber, não ia mais fumar, não ia mais sair para as noitadas. Olha isso. Olha isso. Mas a gente respeita, que é o marido dela. Mas que está errado, está. Né? Então, essa é uma história que eu posso contar, mas tem outras histórias que são mais terríveis. O batismo é essa beleza que eu estou contando para vocês. Tem esse significado profundo que eu estou contando para vocês. Isso é maravilhoso e eu queria que vocês soubessem disso. Então, se alguém aqui fala assim: eu já frequento a igreja, estou pensando em me batizar, até tinha decidido a semana, mas hoje me deu um friozinho na barriga, aconteceu não sei o que agora à tarde, e eu decidi não batizar hoje. Se você está assim, levanta, vai lá, se troca para batizar. Não vai embora sem fazer isso, a não ser que você não esteja preparado. Mas se você está decidido, está ok, eu não vejo nenhum problema. Não vamos batizar ninguém de forma errada, ok? Nós não queremos, e nós não ganhamos por cabeça. Não é assim, tem que batizar tanto para número, para relatório. Aqui não tem isso, não. Eu quero batizar mais para salvar. Eu quero batizar todo mundo para salvar. Só por isso, nada mais além disso. E eu insisto muito nisso aqui. Porque, senão, a minha pregação é só uma palestra. É só um discurso. E aí não serve para nada. Então tem que ter uma decisão. A gente tem que apelar e você vê o que você vai fazer da decisão que você tem que tomar. Mas é uma decisão sua. Porém, nosso papel é explicar para você o significado de tudo isso. E aí a pessoa passa a ser uma nova criatura. O nome dela passa para o livro da vida. E eu termino a minha fala lendo mais um versículo, o último versículo de hoje. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Esse texto aqui é um texto que vai fazer muito sentido agora, depois de analisarmos tudo isso. O texto já está na tela, mas eu estou com a Bíblia aberta aqui também. 2 Coríntios 5, 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram, e eis que todas se fizeram novas. Olha que bonito esse verso. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que todas se fizeram novas. O batismo é isso, é a virada da página, é a chave da virada, é você sepultar o que passou e começar uma vida nova. E o detalhe é, a pessoa batiza e ela precisa permanecer em Cristo Jesus. E depois do batismo, se eu errar, vai errar. E se eu falhar, vai falhar. E se eu pecar, vai pecar. E se eu tiver dificuldade, vai ter dificuldade. Não se engane, vai ter. Jesus se batizou e foi ser tentado pelo diabo no deserto. Então vai ter lutas.
Mas sabe o que você faz? Faz assim, batizou, enfrentou problemas, ok. Faz o quê? Ajoelha, conversa com Deus, lembra que o céu está aberto para você. Lembra que agora você é filho de Deus. Lembra que Deus está o tempo todo com você. Então, errou, falhou, pecou, teve uma dificuldade, já batizado, vai a Deus em oração, conversa com Deus, abre o coração, confessa o pecado, peça perdão e continua a sua caminhada. Não para, entendeu? Porque agora o seu nome está no livro da vida. Porque agora você é uma nova criatura. Porque agora você é de Jesus. Agora o céu está aberto para você. Você tem ligação direta com Deus em nome de Jesus. Então, não tenha medo de depois do batismo. Mas isso claro, você pode estudar 300 anos para batizar. O dia que você batizar, você vai ter lutas depois. Vai ter, se batizar agora ou batizar o ano que vem, vai ter lutas da mesma maneira, sempre vai ter. Então, a dica é, se você tiver lutas depois, ou tiver uma falha, ou um pecado, alguma coisa que você depois acabou fazendo que não deveria fazer, seja humilde, reconheça, se ajoelha, confessa, peça perdão e continua a sua caminhada. Não para, continua a sua caminhada. E agora escutem isso, por favor. O que tudo isso tem a ver com a eternidade? O que tudo isso tem a ver com o novo céu e nova terra? O que tudo isso tem a ver com a salvação, como eu preguei ontem à noite e hoje de manhã e a semana inteira? É assim, irmãos. Quando você nasceu da mamãe, nascimento biológico, o seu pai ou alguém responsável foi até um cartório e registrou você. Então, Luiz Gonçalves da Silva, nasceu no dia tal, mês tal, ano tal, pai é esse, a mãe é essa. Então, registrou você. Então, você está agora registrado, você nasceu, você existe. O nascimento biológico te dá direito a 70 anos, 80 anos, 90 anos, talvez chegue a 100. Um caso ou outro passa de 100. Mas, em regra geral, é 70, 80, 90 e alguma coisa e morre. Então, o nascimento biológico, o primeiro nascimento, te dá direito a pouco tempo de vida. 70 anos não é nada, 80 anos é pouco, 100 anos é pouco. E aí vem a morte. Então, quando a pessoa aceita Jesus e se batiza, aí na hora do batismo, o anjo de Deus vem com o livro da vida e uma caneta de ouro e escreve o seu nome no cartório do céu, que é o livro da vida. Quando você entregou sua vida para Cristo e batizou, o anjo anota seu nome no livro da vida, agora você não vai ter direito a 70, 80, 90, 100 anos. Agora você tem direito à vida eterna. Esse é o diferencial e essa é a conexão. Por isso que quem está em Cristo é uma nova criatura. E só uma nova criatura pode habitar numa nova terra, num novo céu. Entendeu? Quem se entregou a Jesus tem direito à eternidade, à vida eterna. E quem não se entregou a Jesus tem que se contentar com isso aqui. É 70, 80, 90, morre e acabou. Depois ressuscita depois do milênio só para receber a condenação eterna e acabou. Mas quem se entrega a Jesus e se batiza, a pessoa então passa agora a ter direito à vida eterna. Porque você está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ficou claro? Bem claro? Ficou claro. Tinha mais coisas que eu podia falar, mas eu não quero avançar muito no tempo. Acho que o essencial, o elementar, todo mundo já entendeu. Quando eu aceitei Jesus e fui batizado, a minha família não aceitou. Os meus pais foram contra. Os meus irmãos foram contra. Eu fui o primeiro, juntamente com Pedro, meu irmão. Eu e o Pedro fomos batizados juntos. E nós somos uma família grande. Nós somos uma família de 8 filhos. Papai e mamãe somos em 10. A minha casa já dá uma igreja. E dos 8 filhos, 7 são homens. E só uma filha, só uma mulher. E quando aceitamos Jesus lá em casa, foi somente eu e o Pedro. Os demais não. No dia que eu declarei que eu seria batizado e seria adventista, o meu pai, que já descansa, me chamou. Meu pai não era de muita conversa,
não era de muito diálogo, e tinha aquele sistema mais antigo. E o meu pai não conversava com a gente para orientar e tal, era o jeito dele. Aí ele me chamou e falou assim: você vai se batizar? Eu falei: sim, senhor. Em qual igreja? Eu falei: adventista. Ele falou assim: nessa não. Eu falei: e por que nessa não? Ah, não sei, mas nessa não. Mas o senhor conhece essa igreja? Não. Já foi alguma vez? Não. E por que não, então? Ele falou assim: porque eu sou seu pai e não vai batizar. Eu tinha 18 anos. Eu falei: papai, chamo ele de papai, papai, eu sempre obedeci o senhor. Sempre. E vou fazer isso sempre. Mas hoje eu vou dizer uma coisa para o senhor: eu vou me batizar. Ele falou para mim: se você se batizar, não será mais meu filho. Eu olhei para ele e disse: papai, eu vou me batizar e eu sempre serei o seu filho. E pela primeira vez na vida eu desobedeci, entre aspas, o meu pai. Eu e o Pedro fomos batizados. A família toda contra. Tinha piadas, tinha insultos, tinha provocações. Ó o crentinho, a paz do Senhor. Ó, não pode fazer coisa errada, hein? Aquelas piadinhas básicas. E a gente enfrentou essa batalha. E eu comecei a orar pelos meus irmãos. E um dia, eu estava em Itaquera, zona leste de São Paulo, fazendo evangelismo com o pastor Alcides Campo Longo. Era um evangelista famoso em São Paulo. Eu trabalhava com ele. Aí eu estava andando nas ruas de Itaquera, fazendo visitas, ensinando a Bíblia para as pessoas. Mas aí eu fiquei tão incomodado que eu parei no meio da rua assim. Eu não tinha carro não, eu andava a pé, tinha uma pastinha com a Bíblia dentro, ia de casa em casa. Aí eu parei assim, olhei para o céu e falei assim: ô Deus, posso falar com o senhor? No meio da rua. O senhor conhece minha família? Eu imaginei Deus falando assim: claro que sim. Imaginei, né? Aí eu disse: ok, o senhor pode converter minha família? Pode ou não pode? E eu imaginei Deus dizendo assim: lógico que eu posso. Falei: ok, então o senhor converte minha família, por favor? Se o senhor converter minha família, porque olha só, para todo mundo que eu prego, as pessoas aceitam, se entregam, e minha família não aceita. Está errado isso. Se o senhor converter minha família, eu lhe faço 3 promessas. A primeira promessa é assim: o senhor converte minha família e eu vou montar uma equipe de evangelismo com os meus irmãos. Segunda promessa: o senhor converte minha família e eu prometo fazer evangelismo na cidade de Aparecida. Aparecida, conhecida como Aparecida do Norte, que não é do Norte, é em São Paulo. Aparecida é o 2º Vaticano do mundo. O primeiro Vaticano lá na Itália, em Roma, e o 2º é no Brasil. Mais que Fátima, mais que qualquer um que você imaginar, mais. Então, se eu converter minha família, eu prometo fazer evangelismo em Aparecida. E terceiro, o senhor converte minha família e eu prometo fazer evangelismo em Roma. Novo na fé não sabe o que fala. A gente é novo ainda na fé. E eu falei isso. E Deus ouviu. Depois que eu fiz essa oração, passaram 5 anos. 5 anos depois dessa oração, os meus irmãos se converteram. Dos 7 irmãos homens, 8 com a minha irmã, mas dos 7 homens, 6 se converteram. Aí eu peguei os que se converteram e formamos uma equipe de evangelismo. Eu pregava e eles eram uma equipe. A gente durante o dia fazia visitas e à noite eu era o pregador, mas eles estavam junto ali. E nós recebíamos um salário dos empresários lá de São Paulo.
a Federação dos Empresários. Pagavam um salário para nós, a gente vivia pregando o evangelho, eu e meus irmãos. Depois eu fui para Aparecida. Eu era solteiro na época, então fui sozinho para lá. Aparecida foi um desafio, o maior desafio da minha vida até hoje foi em Aparecida, onde eu apanhei 2 vezes, com socos e pontapés. Muitas outras coisas aconteceram naquela cidade. Fiquei lá quase 3 anos, morando lá e trabalhando lá. Eu morava pertinho da Basílica Nova. E ali, quando terminou o primeiro ano de trabalho, fiquei quase 3 anos. Quando terminou o primeiro ano, nós fizemos a primeira colheita. Batizamos em Aparecida. Num dia, 119 pessoas. Num dia. Não foi assim somando um pouquinho cada mês. Um dia só. 119. Foi um evento pentecostal. Não pentecostal no sentido da igreja pentecostal, de Pentecostes, conforme diz a Bíblia. Quem cantou nesse evento em Aparecida foi o Quarteto Arautos do Rei, na formação de Fernando Iglesias, Josué de Castro, Erlo Brau, aquela formação. Cantou no batismo lá de Aparecida. Adventistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, fizeram caravanas, alugaram ônibus e foram para Aparecida. Nós fizemos num ginásio, reunimos 5.000 pessoas no ginásio, irmãos de fora, que vieram do Brasil inteiro, porque foi um fenômeno que aconteceu lá. E fizemos então um tremendo de um batismo. Então a primeira promessa da equipe foi feita, cumprida. A segunda promessa de Aparecida também cumprida. Aí a Casa Publicadora Brasileira lançou um livro contando essa história. Essa história está num livro da Casa Publicadora Brasileira. O livro se chama Promessa Cumprida. Mas na verdade falta uma. Roma. Ainda não conseguimos fazer o evangelismo em Roma. É muito difícil. Mas eu estive lá com meu sogro, como eu falei para vocês, com a minha sogra, minha esposa, e já começamos reuniões online. Já estamos em processo. Não posso falar mais porque esse evangelismo não pode ser divulgado. Esse o menos é mais. Deus está no comando. Depois de 23 anos, orando pela conversão do meu pai e da minha mãe, aconteceu um milagre. Eu já não morava mais em casa, em Sorocaba, já morava em São Paulo, já estava fora de casa já há um bom tempo, já tinha minha família, já tinha passado muito tempo, 23 anos, que eu já era evangelista, já era pastor e tal. E um dia eu voltei à casa dos meus pais, porque ia fazer um evangelismo em Sorocaba. Então fiquei na casa dos meus pais, obviamente. E um dia eu estava me arrumando, botando terno, gravata, pegando a Bíblia, me arrumando para ir para o evangelismo. Meu pai se aproximou e falou assim: para onde você vai? Falei: vou pregar. Começa um evangelismo hoje. Que horas começa? Tal hora. Que horas termina? Tal hora. Eu vou com você. Falei: como é que é? Eu vou com você. O senhor vai comigo? Sim. A minha mãe ouviu e falou assim: eu vou também. Aí pensa numa tremedeira. Aí eu falei assim: não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Quer dizer, eu estava pedindo por isso, mas quando chegou o dia, eu falei: não está acontecendo. O meu pai estava saindo de um câncer. Meu pai quase morreu. E foi por causa do câncer que ele se sensibilizou. Deus protegeu meu pai. E ele fez uma promessa para Deus, que se Deus o livrasse da morte, ele iria aceitar Jesus, pararia de fumar, de beber e aceitaria tudo. E ele cumpriu a promessa dele. Aí ele quis ir comigo para a igreja. O evangelismo seria no Colégio Adventista de Sorocaba, no nosso colégio. E meu pai e minha mãe entraram no meu carro, e eu dirigindo para o evangelismo, com meu pai do meu lado, minha mãe atrás, e eu pensando: Senhor, prego esse tema, muda o tema.
prego esse tema, mudo o tema. Porque eu fiquei preocupado de pregar um tema e assustar meu pai e a minha mãe. E eu fiquei na dúvida, eu mantenho o mesmo tema ou eu mudo o meu tema? O que me orienta? Porque, Senhor, eu estou perdido, não sei o que eu faço hoje. Para mim era muito forte isso. Meu pai que havia dito, se você batizar não serei mais seu pai. Um pai duro, meu pai era muito duro. E eu com medo de fazer um sermão e de repente ele não gostar e nunca mais voltar. Então eu fui dirigindo e orando assim, sabe? Chegamos lá, tinha muita gente no auditório. Meus pais sentaram bem assim no meio assim. E eu nem sei como que eu preguei, mas eu preguei. E quando terminei a pregação teve batismo, como vai ter agora. E depois do batismo eu fiz um apelo. Eu falei assim, alguém aqui quer se batizar em breve? Os primeiros a se levantarem foram papai e mamãe. Eu fiquei extasiado. Eles aceitaram num sermão meu. Fiquei extasiado. Aí veio uma multidão também, vieram todos à frente e tudo. E chegou o dia em que eu e meus irmãos, eles já eram todos pastores, já éramos todos pastores, depois desse tempo todo. E os cinco pastores, irmãos, 5. Entramos os 5 no batistério, os 5, para batizar papai e mamãe. Cada 2 irmãos ficou com 2 ficou com meu pai, 2 com a minha mãe, e um que era ímpar, né? Então um ficou de fazer a declaração batismal. Você faz a declaração e nós fazemos o processo de imersão. Pensa num dia impactante, num dia arrebatador. Foi esse dia. Meu pai, há 7 anos atrás, descansou em Cristo Jesus. A minha mãe faleceu o ano passado. Ainda dói falar dela, mas morreu em Cristo. E aquele que dizia que nunca ia se batizar, se batizou. E a minha família quase toda é adventista. Então o que eu estou pregando para vocês e apelando, insistindo toda noite, eu vivi isso. Isso não é uma teoria, isso é uma experiência de vida. E eu sei a importância de tomar uma decisão. Então, se você aceitou Jesus, se você é uma pessoa sincera, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Meu amigo pastor Walter, nós vamos agora viver na prática o que acabamos de pregar. Eu vou chamar aqui o pastor Sérgio, vai organizar a entrada, né, pastor Sérgio? Pelo corredor central ali, todos vão entrar juntos aqui. Vamos colocá-los aqui. Acho que dá, acho que vai dar. Pode ficar tranquila. Os que vão se batizar, fiquem em pé ali no meio, no corredor ali, lá atrás. A irmã Alexandra vai ajudar também. E por favor, se reúnam ali atrás, para que a gente possa ter esse momento especial em que vamos recebê-los aqui. Fazendo aqui um checklist. Vamos ver. Geisiele, levanta a mão. Geisiele, está ali. A Geisiele é Gonçalves, viu, gente? O sobrenome dela é Gonçalves. Fiquei feliz de saber disso. Cadê o Paulo? Paulo, meus parabéns, Paulo. E também a Maria. Cadê a Maria? Está ali também. Por favor, Maria, pode ir lá atrás. Eu vou pedir ao pastor Sérgio, juntamente com a irmã Alexandra, eu vou pedir para a nossa equipe de som dar aquele upgrade assim para a entrada triunfal, ok? Dá um upgrade aí no som. E vamos receber com toda alegria, com uma salva de palmas, estas pessoas que serão batizadas agora, para a glória de Deus. Bem-vindos. Aí está, que lindo momento, que lindo momento. Parabéns. Estão elegantemente vestidos.
Pastor Walter, quem vai ser a primeira pessoa, pastor, a entrar no batistério? Vamos convidar Geisiele, por favor. Eu queria chamar o esposo dela e também o filho, se for possível. Espera um pouquinho só, deixa o seu esposo chegar aqui. Ele vai pegar na sua mão e vai te ajudar a entrar. Ele vai ser o diácono. Vai pegar na sua mão, vai te ajudar a entrar. Eu queria que você fizesse essa gentileza de ajudar a sua esposa a entrar. Você é responsável por ela entrar sem nenhum problema, tá bom? Você é o diácono, ajuda ela a entrar, segura, não solta a mão dela de jeito nenhum até que ela se posicione lá dentro. Aí, fica aqui. Ótimo. Como é seu nome? Éder. E o seu nome? Leonardo. Então veja, o Éder e o Leonardo estão aqui e serão os próximos a se batizarem. Pastor, se você me permitir uma gentileza sua, eu queria que você segurasse nas mãos da sua esposa assim, ó, as duas. Vai lá, põe a mão lá junto, põe a mão em cima. Isso. Essa vai ser a cena. Ó, o pastor Walter vai fazer todo o procedimento com as palavras, mas você segura na mão dela. Você só vai soltar quando ele falar amém. Aí você solta, ele pega e batiza. Está bem? Eu queria que o batismo fosse assim. Eu quero que você olhe para o seu esposo e você olhe para a sua esposa, irmão. Esse momento do batismo é também uma renovação de vocês. É também um momento de restauração. E a bênção vai vir para o casamento também. Amém. Essa cena, olha o que é um batismo. Olha o que é o batismo. Não é só entrar e pá, não é só isso. Olha isso. Pastor Walter, deixa os dois assim, os três. E você comanda aí, quando você falar amém, aí você assume. Maravilha. A salvação chegou. A salvação chegou até este lar, em nome de Jesus. Amém? Querida Geisiele, família, que privilégio compartilharmos nesta noite o seu renascimento, minha irmã, e saber que a sua decisão está também semeando no coração do seu esposo e do seu filho a mais importante de todas as decisões, uma família que tem Cristo como centro. E as suas lágrimas, minha irmã, são lágrimas de alegria, porque certamente Cristo entrou e não vai sair mais. E de acordo com o seu desejo, como ministro do Evangelho para o perdão pleno dos seus pecados, seu nome escrito no livro da vida, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha o momento que eu falei no sermão. Olha o momento que eu falei no sermão. É isso aqui, ó. Sepultou a velha vida, ressuscitou para uma vida nova. Amém. Deus seja louvado. Eu quero que você dá um abraço molhado nele. Dá um abraço molhado nele, que é para ele já sentir o clima do batismo. Não é sério. Isso, amém. É isso aí. Juntos até embaixo d'água. É ou não é? Juntos até embaixo d'água. Aí, coloca nas costas assim. Parabéns, viu? Por favor, vocês podem acompanhá-la, para que ela tenha esse carinho todo e cuidado todo da família. E olha que marido maravilhoso, né? A gentileza, o cuidado dele de vir, estar junto, apoiando. E ele vai ser o próximo. Já está marcado já. Pastor, quem vai ser o próximo agora, pastor? Irmão Paulo. Ei, irmão Paulo. Ei, irmão Paulo. Peraí, não entra ainda não. Não entra ainda não. Vem cá. A sua esposa está aí? Cadê a esposa, irmã? Qual o nome dela? Irmã Isabel, venha aqui. Alguém pega o telefone dela, continua filmando para ela. Eu queria que a irmã Isabel viesse aqui. Irmã Isabel, a sua presença é muito importante para ele e para nós também, viu? Eu queria que a senhora fizesse o mesmo procedimento que a gente fez com o casal anterior.
Ele vai entrar, a senhora vai ficar ali do ladinho, segurando nas mãos dele, um apoiando o outro, nessa jornada, nessa caminhada, para irem juntos para o céu. Amém? Está feliz? Está feliz. Muito feliz? Muito feliz. E a senhora? Demais, muito. Demais? Aham. Isso. Amém. Como? Ela veio me visitar, veio aqui. Eu vou batizar agora. Ouviram o que ele falou? Ouviram o que ele falou? Depois de 20 anos, ele decidiu ao lado dela, então, se batizar. Tem mais alguém da sua família aí? Tem o Silas. Ô Silas, vem aqui perto. Tem mais alguém? A cunhada. Vem todo mundo aqui. A família, vem a família aqui. Pronto, vem a família aqui, para ele sentir esse calor, esse abraço, esse carinho, né? Vocês podem ajudá-lo a entrar com todo cuidado, para não ter nenhum acidente. Pode ir lá, irmão Paulo. Ajuda ele, segura na mão dele, apoia direitinho a entrada, para que ele possa entrar com segurança. Porque na hora do batismo a pessoa fica emocionada e às vezes se complica um pouquinho. Então a gente tem que ter cuidado, tanto para entrar quanto para sair. Aí eu vou pedir para a esposa segurar nas mãos do marido, e a família também vai estar junto ali, dando esse apoio, esse suporte. Vai lá, irmã, segura nas mãos do seu marido. Segurem as mãos um do outro. Aí, pode segurar ali, exatamente. Vai lá, põe a mão junto, quem quiser, lá junto com a mão deles. Pastor Walter, é com você, pastor. Sabem, queridos, este casal tem uma experiência diferenciada. Esses 20 anos, ele não apenas não havia tomado a decisão, mas eles estavam, ele aqui e ela no Brasil, correto? 20 anos vivendo separado um do outro. E a primeira vez que ela entrou aí na igreja e me encontrou, é uma barra de manteiga enorme, né? A primeira vez que ela entrou ali e a gente se conheceu, ela me disse: o senhor poderia renovar os nossos votos? Então, querida Isabel e querido Paulo, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu quero renovar os votos de vocês como marido e mulher. O que Deus uniu, o homem não separa, e nem a distância foi capaz de separá-los. Vocês estão aqui com vida, com saúde e com amor. E agora, o seu querido e amado Paulo reescreve a história da vida dele em Cristo Jesus, para que vocês continuem olhando para o futuro, sabendo que poderão estar juntos, mantendo a decisão da vida ao lado de Cristo. Por isso, querido Paulo, que privilégio. Deus te protegeu até de um incêndio na sua casa, para que você vivesse esse momento agora. Agora, pela sua decisão para uma nova vida em Cristo, renovados os votos entre você e sua esposa, como ministro do Evangelho, seu nome escrito no livro da vida, perdão dos pecados, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atenção para o momento especial. O céu se abrindo, o Espírito Santo descendo e Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Amém. Amém. É
isso aí. É isso aí. Valeu demais. Deus é bom. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Parabéns, meu irmão. Glória a Deus. A família pode acompanhá-lo ali e tudo. E ele, agora sim, hein? Agora sim, irmão Paulo. Agora sim, irmão Paulo. Tá feliz? Feliz, e muito feliz. Olha para ela. Olha o sorriso. Tá querendo um beijo, rapaz. Dê um beijo nela. É porque já que renovou, né? Já que renovou, né? Tá renovada, não é? Muito bom. Obrigado, gente. Pode ficar. Cuidado aí para não cair. Vai com cuidado, devagar, sem pressa. E acompanha lá para ajudá-lo. Ele nem... Aí, já foi. Você vê que o homem tá firme, já tá. Olha lá, não esperou ninguém não, ó, já foi. É isso aí. E agora, pastor, vamos chamar quem, pastor, agora? Maria Sobral. Ei, pastor. Maria Sobral. Eu posso falar sobre a Maria, pastor, Claro. um pouquinho? Depois o senhor fala mais. Sem dúvida. Ó, a Maria Sobral, quer ver? Nós estamos em 2025. Faz 20 anos que eu conheço essa mulher. E conheço outras pessoas aqui do mesmo tempo dela. Ela me ajudou numa campanha de evangelismo na Igreja Adventista de South Lancaster, ali no AUC, em 2005 e depois 2006. Estamos em 2025. Ela sempre foi apaixonada pelo evangelismo, sempre. É uma adventista, nunca deixou de ser. Teve suas lutas, como eu também tive as minhas, como todo mundo tem suas lutas. Ela teve suas batalhas, teve suas dificuldades. Ela já sabe, não precisa falar nada aqui. Nós já conversamos hoje demoradamente. Vamos conversar mais. E ela falou assim para mim: eu preciso virar uma página. Hoje o que ela vai fazer, pastor, é virar uma página. Em nome de Jesus. É a chave da virada. Eu falei: vem, irmã, vem e vira essa página. Eu falei: nós estamos junto com você. Vamos virar essa página. Mas ela não veio para virar a página e ficar sentada não, viu, pastor? Eu sei. Ela falou que ela quer visitar, dar estudo bíblico. Amém. Porque é o que ela gosta. Sim. Ela me ajudou lá naquele tempo. Sim. Irmã, vamos virar essa página? Vamos, com fé em Deus. Você pode aplaudir, pode aplaudir. Quer ver? Você tem 2 encontros marcados. Um é com Jesus na volta dele. E o outro é com uma outra pessoa, né? Que voltava de um fim de semana do trabalho, que tinha uma vida de comunhão com Deus e com a igreja, que vinha dirigindo o carro e tomou um remédio e teve sono e teve uma fatalidade. Qual o nome dele? Guilherme, Quantos anos tinha? 21. O filho dela, Guilherme, de 21 anos, num acidente, acabou interrompendo, pastor, todo um futuro, né? E ela tem o coração partido até hoje. E não só por isso, por outras coisas mais. Então ela disse: eu quero virar uma página, eu tenho um encontro com Jesus e com meu filho. Vai, irmã, vai virar a página e vai se preparar para o encontro com seu filho. Eu só queria dizer que no final de semana que meu filho faleceu, ele participou de um encontro de evangelismo no Winnipeg. E quando o pastor pregou, ele foi a primeira pessoa a se levantar e aceitou o apelo. E naquela mesma madrugada ele faleceu. E por isso eu tenho muita esperança de encontrar meu filho. Vai lá virar a página. É forte, né? Tem alguém que está com ela? Vem aqui acompanhá-la, por favor. As pessoas que são amigos, familiares, estou feliz demais de ver você, viu?
Feliz de ver vocês aqui. Esse aqui, pastor, hoje me trouxe as fotos, aquelas fotos que a gente ainda fazia e mandava revelar. Lá de 2005, ele me trouxe fotos. Hoje. Como? Ela que me deu estudo bíblico. Uau. Para mim e minha esposa, há 23 anos atrás. Vocês estão ouvindo isso que ela está falando? É ou não é uma ganhadora de almas? Sim. Aqui, ó. Pastor Walter, tá ouvindo isso? Sim. E 1 ano e meio, mais ou menos. E eu... Duro. Duro na queda. Duro na queda. Mas está aqui, tá vendo, irmã Maria? E hoje você está vendo uma atitude dela muito nobre. Para fazer o que ela está fazendo, não é qualquer um que faz, não, viu? Não. Isso é uma atitude muito nobre. Porque isso que ela está fazendo tem que ser muito humilde para fazer isso. Tem outros que precisavam fazer isso, mas não conseguem fazer. Alguma coisa segura. Ela está sendo uma inspiração, pastor. Verdade. É com você, pastor. E é um privilégio, porque Deus permitiu que nós juntos pudéssemos nos encontrar todos os dias às 6 horas da manhã na família Primeiro Encontro. Amém. Todo dia, de segunda a sexta, a gente chora juntos, a gente sorri juntos. Através da generosidade dela, ela apoia campanhas de evangelismo. Até mesmo aquele arquiteto que visitou a nossa igreja, ela ajudou a pagar a passagem de avião dele. Então é alguém que está assim sempre com o coração investido aqui na causa de Deus. E é um privilégio, Maria, que a gente esteja com você agora. E sabe, nós temos orado pela saúde dela também. E até agora, pastor, a gente tem tido um silêncio de Deus. Você está falando sério? Há tempos que nós estamos orando para que ela tenha uma cirurgia necessária, aprovada. Quem acompanha a família Primeiro Encontro sabe. Ela deveria ter sido operada dia 14 de julho. E o plano de saúde não aprovava a cirurgia. E agora ela acaba de dizer que foi aprovado ontem. Amém. Querida Maria, que privilégio nós estarmos comprovando todo o milagre que Deus tem feito em sua vida e através da sua vida na vida de pessoas ao seu redor. Maria, você não está só. Estamos aqui com você, a sua família em Cristo, seus irmãos, e pode ter certeza que a presença mais especial é a de Jesus. E é Ele quem vai permitir que você e o Guilherme estejam juntos de novo. E você agora vai ajudar ainda mais pessoas que passaram por uma experiência semelhante à sua, ou até pior, para que saibam que existe esperança. Por isso, querida Maria, que privilégio, nesta noite, como ministro do Evangelho, para este seu recomeço e a certeza da salvação em Cristo, perdão dos seus pecados, nome inscrito no livro da vida, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns. Começou a mudança. Dá um abraço em mim? Lógico que dá. Lógico. Estamos juntos até embaixo d'água. Amém? Parabéns, querida irmã Maria. Vocês viram como é importante, como é bonito, como é significativo tudo isso?
é isso. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que diz assim: depois que eu entendi tudo isso hoje, eu tenho mais certeza ainda de que eu quero me batizar em breve? Quem tem essa certeza de que em breve também deve se batizar? Levante a mão. Meus parabéns, meus parabéns. Eu vi que durante toda essa semana dezenas de pessoas fizeram esta decisão. E nesse momento eu quero fazer o último apelo desta semana. Os que desejam se batizar em breve, desde o menor até o maior, coloque-se em pé. Os que querem se batizar em breve, fica em pé. Uma salva de palmas para eles. E continuo fazendo o apelo. Quantos aqui querem renovar sua fé, sua comunhão, para estar preparado para a vida eterna? Levante a mão. Fica em pé também. Eu quero convidar aqui a nossa cantora de hoje, Suelen. Ela vai nos trazer então, deve ter o microfone para ela, né? Esse aqui, Suelen? Ou outro, já tem outro para ela? Ok. Mostra lá para ele qual que você pegou. Aqui está. Você pode fazer aquele processo do YouTube, tá bem? E nós vamos pedir para a Suelen cantar. Essa música que ela vai cantar, ela cresce um pouco assim, sabe? Ela vai ter um momento que ela vai ter um pico um pouco mais alto. Você vai ver, tem uma letra muito poderosa. Em algum momento da música você pode cantar junto. Quando você quiser e se sentir bem, pode cantar junto. Pode colocar. Não um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Amém. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna ele nos concedeu. Não era um sonho, era realidade.
Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu o vejas. Oh, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Uau, amém. Suelen, que é isso, menina? Louvado seja Deus. Que tremendo isso. Nós vamos orar agora. Durante a oração, o pastor Walter, de dentro do batistério, vestido a caráter, vai levantar as mãos sobre nós para nos abençoar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa música que a Suelen trouxe resume a nossa fé, a nossa esperança de que Jesus vai voltar e que ali não haverá mais noite, onde nós vamos viver para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. E para que a gente esteja com o Senhor nesse paraíso, precisamos andar contigo, precisamos ter uma vida de comunhão diária, precisamos ter uma vida de obediência também, precisamos nascer de novo, precisamos começar uma vida nova. Por isso, Senhor, nesse momento, juntamente com o pastor Walter e também o pastor Sérgio, nós levantamos as nossas mãos humildemente para pedir que o Senhor levante as tuas mãos e abençoe esta igreja. Que cada um receba agora as bênçãos do Senhor e que as mensagens dessa semana permaneçam vivas em nosso coração. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso. Amanhã um dia feliz, uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos. E naquele dia, quando Cristo retornar, que todos estejamos preparados para a vida eterna. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.